Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Vai da Nós. Mais uma semana que está iniciando e mais uma vez estamos aqui para compartilhar de uma chave que é fundamental para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, no nosso cotidiano com as pessoas. E isso não só é fundamental para os nossos relacionamentos, como com certeza vai fazer a diferença em nossa caminhada da nossa própria vida. Porque a chave de hoje ela vai nos ensinar a não julgar as pessoas, né? Não julgue para não ser julgado. E nós vamos entender que existem sim julgamentos que até são bons e existem também julgamentos que nós não devemos cometer. Até mesmo eu vou falar aqui de algo que por muito tempo eu julgava as pessoas, né? Vocês vão ver logo mais sobre o que eu vou estar falando de maneira errada, muito errada, mas que eu entendi e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, beleza? Então, vai chamando as pessoas aí, que você que está entrando, né, nesta live, pode compartilhar com as pessoas, com seus amigos, que a nossa live está apenas começando. Vão ficando à vontade aí e eu vou já abrir a nossa chave de hoje, que está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38. Eu vou ler aqui para nós. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém. Boa noite, Diego. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão chegando. Então esta é a chave de hoje. A chave da semana com o tema Não julgue para não ser julgado. Se nós formos analisar a palavra aqui, Jesus ele está nos ajudando, nos mostrando o perigo, né, de julgarmos as pessoas. E principalmente não só julgar, mas condenar as pessoas. Porque da mesma forma que condenamos, Rafa Soares, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, quanto tempo, tamo junto. Da mesma forma que a gente julgar as pessoas, nós também seremos julgados. Da mesma forma que tratarmos as pessoas, também seremos tratados dessa mesma maneira. Então, a chave de hoje ela vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque nós devemos entender que nem todo julgamento ele é ruim, certo? Antes de nós entrarmos a fundo, né, no que a palavra quer nos ensinar, nós temos que entender que nem todo julgamento ele é ruim. Quando o julgamento ele serve, por exemplo, de uma análise, quando julgamos na maneira de analisar as nossas atitudes, por exemplo, conosco, né? Com nós mesmos. Quando nós usamos do julgamento para analisar as nossas atitudes, a nossa conduta, para que a gente possa melhorar, poxa, isso é bom, é um julgamento bom. E da mesma forma, quando a gente julga no sentido de analisar as atitudes das pessoas, a fim de que a gente possa contribuir para que ela melhore, que a gente possa dar um caminho para ela, dar uma direção para que ela possa melhorar as suas atitudes, isso também é bom. Então, qual é o julgamento que é ruim? Qual é o julgamento que nós não devemos ter para com as pessoas? É quando julgamos as pessoas com o sentido de condená-las. Aí que mora o perigo e é aí que é realmente este, né, tipo de julgamento que Jesus não quer, que a palavra de Deus nos ensina, que Deus nos mostra que não quer que a gente tenha em nossa vida. Porque da mesma forma que condenarmos as pessoas, também seremos condenados por isso. Da mesma forma que tratarmos as pessoas, também seremos tratados. Até porque o julgamento, ele só vem de Deus. Só Deus tem o poder de julgar alguém. Nós não. Nós somos apenas seres humanos. Temos nossos erros, nossas falhas, como qualquer ser humano. Então o papel de juiz só cabe a Deus. Nós não temos esse papel. Agora, quando a gente entende que a gente analisa uma atitude de uma pessoa errada para que a gente possa contribuir para o bem dela, isso é bom e é isso que nós devemos fazer. Já ouviu aquele conselho, aquela palavra, né, aquela frase, se conselho fosse bom não se dava, se vendia? Talvez você já tenha ouvido, não é verdade? Só que essa frase não tem sentido nenhum. Essa frase aí, ela é simplesmente uma frase que não deveria estar no nosso vocabulário, não deveria estar na nossa vida. Porque se nós vermos pessoas que não estão no caminho correto, que infelizmente estão prejudicando a sua própria vida, estão destruindo a sua vida, sua família, por que nós, sabendo que aquela pessoa não está no caminho correto, por que nós não vamos ajudá-la? Por que nós não vamos dar um conselho? Então não existe esse negócio de que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Não, de maneira alguma. Se pudermos contribuir com a vida de outras pessoas, que façamos isso com certeza.
Por que deixar uma pessoa ter a vida destruída? Por que deixar uma pessoa se destruir, uma família ser destruída, se nós podemos contribuir de alguma forma? Então, boa noite, Tereza, seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o tipo de julgamento que nós devemos ter, quando analisamos para contribuir para o bem da vida de outras pessoas, beleza? Então entendemos aqui que existem julgamentos bons e julgamentos ruins. É importante a gente parar para analisar nós mesmos, antes de começar a julgar as pessoas, analisar as nossas próprias atitudes, até porque as pessoas que julgam as outras, na maioria das vezes cometem as mesmas atitudes iguais ou até piores do que aquelas pessoas das quais elas estão julgando. Não é verdade? Assim é, né? E assim é com cada um de nós, por isso que nós temos que analisar. Antes de querer ajudar alguém ou querer julgar alguém de alguma forma, devemos analisar nossas próprias atitudes, para ver se as nossas condutas realmente, aquilo que nós queremos contribuir com a vida de outra pessoa, está de acordo, né? Agora, se nós queremos julgar os outros e a nossa vida está muito pior do que a daquela outra pessoa, poxa, né? Então, antes de começarmos a julgar, devemos analisar nossas próprias atitudes, a fim de que nós tenhamos autoridade, né, para poder contribuir para o bem das outras pessoas também. Então, isso foi fundamental na vida de Jesus nessa terra, né, para que a gente entenda melhor o que é ter esse bom senso, né, esse feeling de entender que o julgamento é para contribuir, não para condenar, aí que tudo vai fazer a diferença. Vamos lá para a história de Jesus e aquela mulher que foi pega em adultério. Então os caras trouxeram, né, os sacerdotes, os líderes religiosos da época, trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério no ato realmente, para testar Jesus, para ver o que ele ia fazer com ela. Trouxeram, falaram para ele que ela foi pega em adultério e que a lei mandava apedrejar ela. Então Jesus simplesmente olhou para eles, olhou para a mulher e falou para eles que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então aqueles homens que aparentemente eram homens religiosos, né? Homens de realmente de destaque, né? No que se diz respeito à religião, lá dentro do seu coração, Jesus conhecia o coração deles. E ele sabia que, na verdade, aqueles homens, eles tinham pecados piores ainda do que aquela mulher que foi pega em adultério. Por isso ele falou aquilo. E naquele momento em que ele disse para que atirasse a pedra quem nunca pecou, simplesmente todos aqueles homens que ali estavam para julgar aquela mulher, para condenar aquela mulher, eles deixaram suas pedras no chão e foram embora. Entenderam? De que forma nós podemos aprender algo com essa história? Simplesmente o fato de analisarmos exatamente o que Jesus fez para que a gente possa fazer exatamente igual. Porque Jesus, em nenhum momento você viu ele condenando aquela mulher. Jesus, ele analisou a situação, ele julgou no sentido de analisar, ele não condenou aquela mulher, ele não só não condenou, mas permitiu com que outras pessoas não a prejudicassem, certo? Então ele salvou a vida daquela mulher e ainda, depois que eles foram embora, ele disse para ela, né? Vá e não peques mais. Os seus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais. É exatamente isso que nós devemos fazer. Entende? Quando nós julgamos as pessoas no sentido de analisar os fatos para poder contribuir para a vida, para a melhora, né? Para que aquela pessoa tenha uma melhora de vida, isso é muito bom. Nós não devemos condenar assim como Jesus fez, mas devemos sim mostrar o caminho que aquela pessoa deve andar. E dessa forma fará toda a diferença. A forma que julgamos, a forma que analisamos os fatos, as atitudes das pessoas em nosso redor. Beleza? Então, nós temos, claro que todos nós julgamos, né? É algo do ser humano já, é algo que está dentro de nós. Infelizmente, a gente tem a prática de estar sempre julgando as outras pessoas. Às vezes num olhar, às vezes num pensamento, às vezes falando, às vezes agindo de maneira contra aquela pessoa. Então, nós devemos sim se preocupar, né? De que forma a gente pode melhorar, para que a gente não julgue mais as pessoas no sentido de condená-las. Para que a gente consiga ter a humildade de reconhecer quando a gente está passando o ponto de condenar alguém. Esse papel não cabe a nós, como eu falei no início. Esse papel, ele cabe a Deus. Então, eu confesso para vocês, teve algo em minha vida, né, que eu, durante muito tempo, eu julgava
impactando vidas. Paz e graça. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, durante muito tempo em minha vida, eu vou confessar para vocês aqui, né, e a gente tem que ter humildade de reconhecer, né, que eu julguei por muito tempo pessoas que falavam de Deus e de dinheiro. Eu acreditava que não combinavam essas duas coisas, sabe? Eu tinha dificuldade de entender isso, muita dificuldade de entender isso. Porque na verdade, olha como a palavra quer nos ensinar. A verdade é que o meu coração estava no dinheiro e não no que a palavra, no que era realmente ensinado, aquilo que as pessoas queriam mostrar, né, para mim. Então, quando, por exemplo, vamos lá, eu ia na igreja e via pessoas falando de dinheiro, eu falava, poxa, nada a ver falar de dinheiro aqui na igreja, porque o meu coração estava no dinheiro, não estava na lei da semeadura, poxa, eu vou abençoar vidas, vou ajudar pessoas através daquilo que eu possa contribuir, não, entenderam? Então eu julgava as pessoas que falavam de Deus e de dinheiro, até que eu entendi. E se você, assim como eu, se você talvez teve essa mesma percepção, se eu falar para você que durante muito tempo da minha vida parecia que Deus, né, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha dinheiro, era pecado, não é? Parecia que eu olhava ao meu redor, poxa, mas parece que uma pessoa ter riqueza, né, é pecado. Não sei se você também tinha essa percepção, né? Mas parecia que foi assim que nos foi ensinado. E na verdade era uma interpretação que não era a mais exata possível da palavra. Porque muitos analisam, por exemplo, a história do jovem rico, né? O jovem rico. O que aconteceu com o jovem rico? Jesus chegou para ele, Jesus conhecia, ele era um jovem bom, ele tinha boas atitudes, com certeza, era uma pessoa do bem, mas só que Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem rico. Então, o jovem, quando ele questionou o jovem rico, deu a oportunidade de ele seguir a ele, mas que para isso ele teria que abandonar, né, todas as suas riquezas, deixar aquilo que ele tinha, as suas riquezas, e seguir Jesus, ele preferiu ficar com as riquezas. Então, por isso Jesus diz, é difícil, vai ser difícil um homem, aquele que é rico, entrar no reino dos céus. Mas em que sentido isso? Em que sentido? Sabe o que Jesus queria dizer? Não é que é errado ter dinheiro, não é que é errado ter riqueza. O errado é você ser escravo do dinheiro. E aquele jovem rico, se você for ver o contexto da época, as pessoas naquela época, elas construíam a sua riqueza, não tinha como aquele jovem ele ter construído a sua riqueza. Então, bem provável que aquele jovem rico, ele ganhou uma herança como riqueza, entenderam? Então, quando você não consegue, quando você ganha algo, ele tinha aquilo como algo que era precioso demais. Ele não sabia que, na verdade, a riqueza não tem nem tanto a ver com dinheiro. Sabe o que é riqueza de verdade? Eu quero passar para você nessa noite. Sabe o que é riqueza? Riqueza é você entender, você sempre buscar conhecimento até o fim da sua vida, para que você, sabendo que você tem Deus e você tem um conhecimento, não importa se amanhã você tiver que entregar todo o seu dinheiro, se amanhã você perder tudo aquilo que você tem, você sabe que você tem tudo o que precisa para recuperar tudo novamente. Isso é ter riqueza. Entende? À medida que quando eu adquiro a riqueza, eu entendo que o dinheiro, ele já não me domina mais. Eu não sou mais escravo do dinheiro. Mas que o dinheiro, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, ele é que vai trabalhar para mim. Entenderam o que é riqueza? E aquele jovem, ele não tinha esse entendimento. Na verdade, esse jovem, ele não era rico, ele não sabia, né? Ele tinha o seu coração no dinheiro. Agora, se ele fosse realmente rico, ele sabia que ele tinha tudo o que precisava novamente para buscar, que fosse seguir o Jesus, porque com Jesus ele tinha tudo o que precisava. E aí, se ele realmente tivesse entendido o que é riqueza, ele ia buscar novamente. Entrega e vai e busca novamente. E então, a partir do momento que eu tive esse entendimento, eu realmente tive que reconhecer que na verdade, eu fui errei por muito tempo em minha vida em julgar pessoas que procuravam falar de Deus e de dinheiro. Até porque nós precisamos falar sim, né, de dinheiro também. Por quê? Porque nas escolas não nos é ensinado, por exemplo, educação financeira, né? Não nos é ensinado nas escolas educação financeira. Então, por isso que tantas pessoas, tantas famílias têm dificuldade financeira. Por isso que nós precisamos falar mais sobre isso. E o que a palavra então nos diz, nos ensina sobre o dinheiro? O que a palavra nos fala sobre riqueza, na verdade, né? Sobre riqueza.
A palavra nos mostra que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos para governar sobre todas as coisas. É isso que Deus diz. Então não é errado você ter riqueza, não, de maneira alguma. Muito pelo contrário, que a gente possa usar da riqueza para edificar, prosperar, para abençoar. Entende? Então nós temos que ter esse entendimento. E sabe por que foi chegado a nós que parece que riqueza e Deus não combinam? Porque as primeiras pessoas que nos trouxeram a palavra, e isso eu vi estudiosos, pesquisei estudiosos, dizem que as primeiras pessoas que nos trouxeram a palavra de Deus, principalmente aqui no Brasil, foram pessoas da extrema pobreza. Pessoas que não tinham ativado ainda a riqueza. Então, por não viverem aquilo, elas passaram a palavra da realidade que elas viviam. Por isso, foi-se interpretando a palavra nesse sentido. E por isso, durante muito tempo, era muito difícil ver pessoas bem-sucedidas financeiramente seguirem a palavra ou terem um contato maior com a Bíblia, com a palavra, serem seguidoras de Jesus. Exatamente por isso. Porque essas pessoas não tinham ainda essa interpretação de ativar a riqueza, que nada mais é do que você entender que tendo Deus e tendo conhecimento, você tem tudo o que precisa. Você não é escravo do dinheiro, mas que o dinheiro é quem trabalha para você. Isso é riqueza. Agora, talvez você não saiba, mas a palavra ela começou a chegar para as pessoas mais bem-sucedidas, digamos assim, financeiramente, através da música. Incrível, né? Uma coisa simples, mas que foi chegando para essas pessoas que ainda não tinham esse entendimento. Parecia que tinha uma barreira entre essas pessoas, para que elas se aproximassem de Deus. Porque parecia que era errado, errado ter dinheiro, errado prosperar financeiramente. Mas não, é porque elas não tinham ainda esse entendimento. E a partir desse momento em que a música foi chegando para essas pessoas, elas foram abrindo o seu coração e entendendo realmente o que a palavra quer nos ensinar. Que não é ter dinheiro que é o errado, é ser escravo de dinheiro que é errado. Então essas pessoas começaram a entrar também na igreja, que a igreja não é uma placa, não é uma religião, mas a igreja simplesmente é todos nós que queremos falar de Jesus, que queremos seguir a Ele, procurar ajudar as pessoas. Isso é igreja, somos todos nós que aqui estamos, em busca de compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Então essas pessoas entraram assim e aí foram ativando outras pessoas e compartilhando e vendo que realmente Deus nos fez para governar sobre todas as coisas, para prosperar, para que a gente possa abençoar. Por isso nós temos que falar sim, mais disso para outras pessoas. E por muito tempo eu julguei e peço perdão para tantas pessoas dos quais eu julguei durante minha vida nessa terra. E hoje é algo que eu estou buscando compartilhar mais com as pessoas, sim. E eu me preocupei e eu não falava antes também pelo fato de pensar comigo, poxa, mas o que as pessoas vão falar quando eu começar a falar sobre dinheiro? Talvez pessoas vão ter uma interpretação errada, assim como eu tinha. Talvez pessoas vão me julgar por eu estar falando sobre dinheiro, falar sobre Deus, sobre dinheiro, porque isso eu fazia também. Mas aí veio algo em meu coração que me disse assim, poxa, mas qual é a sua causa realmente? É ajudar pessoas? É ajudar pessoas a melhorarem sua vida financeira? Ou é se preocupar com o que as outras pessoas vão falar de você? Então, quantos de nós paramos nossos sonhos, nossos objetivos ou uma causa por se preocupar com o que os outros vão falar? Eu já fiz isso, infelizmente já fiz isso por muito tempo, mas venho aprendido que mesmo em meio ao que alguém possa achar, possa interpretar do que aquilo que você está fazendo, daquilo que você está fazendo, o mais importante é você saber quem você é e por que você está fazendo aquilo. Então eu entendi, poxa, não, o meu objetivo é maior do que o que talvez as pessoas possam achar. Então vou falar sim. E agora, por isso que você está vendo aí nas redes sociais, eu estar falando um pouco mais sobre a área financeira também. Eu até estou brincando, minha rede social são 4 Fs, que é fé, Deus em primeiro lugar sempre, família, que família é a base de tudo, para uma sociedade, para uma nação, futebol, que é a minha profissão, e agora finanças, os 4 Fs. Então, por isso, eu venho falando mais sobre dinheiro também. E era algo que eu julgava.
mas eu tive esse entendimento, e por isso que nós temos que ter a humildade de reconhecer, analisar a nós mesmos, reconhecer quando temos pré-conceitos contra outras pessoas, né? Com atitudes que a gente toma, com pensamentos que a gente tem sobre outras pessoas, e melhorar, né? Reconhecer que errou e melhorar. E se preciso for, pedir desculpa, né? Para aquelas pessoas das quais a gente tem julgado e tem condenado. Beleza? Então, o que a gente pode fazer para parar de julgar as pessoas, né? Para parar principalmente de condenar as pessoas, que é algo que infelizmente tem, né? Todos os dias temos em nossa vida, como falamos, né? Algumas atitudes que a gente toma de julgamento, e a gente tem que cuidar para que a gente possa melhorar isso sim, e tem como. E vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Primeira coisa que a gente pode fazer para melhorar, para que a gente pare de julgar as pessoas, é ter um coração disposto a perdoar. Sabe o que acontece? Uma pessoa, quando ela tem facilidade em perdoar, ela não se importa, né, com que as atitudes das outras pessoas, porque ela já tem um coração perdoador. Agora, pessoas com coração duro, com coração fechado, essas pessoas vão estar sempre julgando as outras. Com certeza vão estar sempre julgando por achar que elas são melhores que as outras pessoas, né? E pelo fato de não terem um coração disposto a perdoar, claro que elas vão continuar julgando sempre, porque o seu coração está endurecido. E mal sabem as pessoas que não têm facilidade em perdoar, que quando a gente perdoa uma pessoa, na verdade, quem é libertado não é quem é perdoado, é quem perdoa, né? Por isso que nós temos que ter um coração disposto a perdoar, e isso nos ajudará com certeza a também ter facilidade em não julgar as pessoas. Como a gente não tem um coração duro, coração fechado, a gente vai começar a analisar as situações, para que a gente não condene, mas para que a gente ajude aquelas pessoas que estão ali em nosso redor. Obrigado, Impactando Vidas, tamo junto. E o segundo ponto que eu analisei aqui para nós, né, para que a gente possa melhorar esse hábito de não julgar as pessoas, é não condene as pessoas pela aparência. Olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. E aqui eu preciso que a gente volte lá no tempo de Jesus e analise uma situação. Como é que Jesus olhava para as pessoas? Você consegue lembrar da maneira que Jesus olhava para as pessoas? Vamos lá para os discípulos de Jesus. Olha a forma que Jesus olhava para eles. Jesus, ele sabia que eles tinham os piores defeitos, né? Cada um tinha seus erros, seus defeitos, mas ele não olhava para aquilo que eles eram, mas olhava para aquilo que eles poderiam se tornar. E isso fez toda a diferença na vida daqueles homens e mulheres, de todos os seguidores, de cada um de nós, porque Jesus ele não olha para nós, para aquilo que a gente faz, da maneira que estamos hoje, mas sim da maneira que podemos nos tornar. Por isso, é dessa forma que a gente tem que olhar para cada pessoa daqui para frente. E isso vai nos ajudar a não julgar mais as pessoas, não condenar mais as pessoas. Nós vamos olhar para aquela pessoa, poxa, aquela pessoa viciada, tem problema com bebida, problema com drogas, tem atitudes que não são boas, né? Atitudes que não são legais. Poxa, mas essa pessoa pode melhorar. Sim, pode melhorar. E no que possível, você vai poder dar uma instrução para que aquela pessoa melhore. Esta é a nossa função, passar a olhar as pessoas com os olhos de Jesus, para que aí sim elas possam, através de nossa vida, das nossas atitudes, não continuar praticando aquilo, mas que através da nossa intenção de ajudá-las, elas possam sim ter as suas vidas transformadas. Assim foi com os discípulos e com todos aqueles que escolheram, né, que decidiram entregar sua vida para Jesus e segui-lo, pois sabemos que seguir a Ele sempre será a melhor atitude que a gente pode ter. Então, olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. E a terceira, como falei anteriormente, tenha humildade. Nós temos que ter a humildade de reconhecer quando nós julgamos as pessoas pela aparência. Quantos de nós, né, talvez já julgamos pessoas que depois se tornaram pessoas importantíssimas para a nossa vida? Se você tem alguém do qual você já julgou por muito tempo e essa pessoa hoje é canal de bênção na sua vida, já fez muitas coisas por você, coloque aí, né? Coloque aí, porque todos nós temos esses tipos de pessoas, né? Das quais de primeira vez a gente olha para aquela pessoa, tem vários julgamentos daquela pessoa, começa a julgar as suas atitudes, o seu jeito de ser, às vezes só no olhar, às vezes a pessoa nem fez nada ainda, mas a gente já teve vários julgamentos dela.
e depois passando a conhecer aquela pessoa, tendo mais contato com ela, essa pessoa ela passa a se tornar importantíssima para a nossa vida e contribui para o nosso bem. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo, meu irmão, meu primo, né? Seja bem-vindo. Então, quando a gente tem essa humildade de reconhecer que erramos, nós passamos a ver quantas pessoas, quantos relacionamentos que a gente pode ter, né? Que vão contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento, que por não ter essa humildade de reconhecer que julgamos errado as pessoas, nós vamos deixando passar, vamos deixando para trás. Por isso, tenha humildade sim, de reconhecer quando você está julgando pessoas, né, da maneira que não deveria ser. Beleza? Outro ponto aqui, imite a Jesus e faça tudo com amor. Como falamos no início aqui, o que é a maneira certa de julgar alguém? É você analisar as atitudes, sim, daquela pessoa, para que você possa ver a conduta, né? Aquilo que ela está fazendo, mas não com o sentido de condenar, mas com amor, para que você possa mostrar a ela o que ela deve fazer para melhorar a sua vida. Então você vai julgar para o bem e não para o mal. O que é julgar para o bem e para o mal? Quando você julga para contribuir para o bem da pessoa. Isso é analisar para o bem. Agora, quando você julga para condenar, isso é mal e é isso que não devemos fazer. Então, faça como Jesus e sempre julgue com amor. E olhar para nós mesmos, né? Olhar para nós mesmos é fundamental. Porque quando olhamos para nós mesmos, a gente vê que nós não somos perfeitos. Todos nós temos erros, como qualquer outra pessoa. Talvez outras pessoas estão tendo atitudes das quais a gente não se agrada. É verdade, não se agrada, mas nós também cometemos atitudes que outras pessoas não vão se agradar. Por isso nós temos que olhar para nós mesmos antes de querer julgar alguém. Isso com certeza também vai ajudar. Antes de nós queremos julgar, nós vamos pensar, poxa, mas eu também cometo os meus erros, eu preciso também melhorar. Então, que eu não vou condenar, eu vou procurar ajudar no que for possível. Isso é fundamental também para aprendermos a não julgar os outros. E agora essa aqui é algo que eu quero deixar para você, é um código, né? É algo que eu levo para a minha vida de muita importância e é algo que eu quero que cada um de nós que está nessa live aqui hoje leve para a vida. Sabe, quando uma pessoa não tem os mesmos princípios que você, a gente sabe que a gente vive num mundo em que tem pessoas que, infelizmente, elas parecem que querem, né, entre aspas, infernizar a vida dos outros, né? E começam a fazer coisas, né, princípios e valores sendo quebrados, distorcidos e até lutam, né, contra, por exemplo, nós, né, nós que aqui estamos falando da palavra de Deus, temos nossos princípios, né, baseados na palavra de Deus, temos nossos princípios na família. Poxa, quantos de nós temos esses princípios, não é verdade? Só que nós, mesmo sendo atacados, sabe algo que nós devemos fazer? Não é combater. Sabe o que deve fazer uma pessoa que acredita nos seus princípios de verdade? Ela deve implantar o reino. Então não combata, implante o reino. Que maneira? Eu não estou entendendo, Gessé. O que tu quer dizer com isso? O que você quer dizer em não combater, implantar o reino? Sabe o que a gente deve fazer? Começa a implantar o reino. Começa na sua casa. Comece a educar seus filhos no caminho em que eles devem andar, nos princípios e valores que você acredita, na palavra de Deus, em defender a família, em lutar pela família. Aí você começa ali, implantando o reino na sua casa. Depois, os seus filhos, eles começarão a implantar o reino na escola. E aí a gente chega na escola. E assim vai sendo contagiante aquilo. Nós começamos a implantar o reino. Nós não estamos combatendo ninguém, não estamos xingando ninguém, falando mal de ninguém, mas estamos fazendo o nosso trabalho de implantar o reino. E continuamos. E aí chega na política, chega numa cidade e chega numa nação. É assim que funciona. Então, você pode ver que eu acho que as pessoas me conhecem, né, como alguém que tem os seus princípios baseados na palavra de Deus, que guarda eles e não abre mão desses princípios. Quem me conhece sabe, na família, com certeza, isso eu não abro mão. Mas você, em nenhum momento, talvez você viu eu falar palavras, eu ficar debatendo, combatendo com pessoas que não têm os mesmos princípios que eu. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu não preciso combater essas pessoas que talvez atacam, né? Nós que temos esses princípios baseados na palavra de Deus. Mas que precisamos é implantar o reino.
É dessa forma que a gente vai contagiar, começando na nossa casa, contagiar ambientes, contagiar escolas, chegar nas escolas, o reino, os princípios, chegar nas escolas, chegar, né, na política, chegar na nação. É dessa forma, é dessa forma. Por isso, a partir de hoje, não queira mais combater as pessoas que fazem o mal. Não queira mais combater, mas implante o reino. E é dessa forma que nós faremos a diferença nesse mundo. Amém? Entenderam? Porque o problema não é o barulho dos maus. Não entenda isso. O problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Beleza? Então, para nós finalizarmos aqui a live de hoje com esse tema de julgamentos, né? Não julgar. Nós temos que entender que nós não devemos condenar. Em vez de condenar, vamos começar a amar. Em vez de combater, implante o reino, como acabei de falar. E talvez, né? E nós temos que sempre pensar que nós devemos refletir a imagem e semelhança de Deus nessa terra. Quando a gente tem esse entendimento que nós somos isso, eu já falei isso aqui em outra live, que o que nós somos não é aquilo que as pessoas acham ou quem nós pensamos que somos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele não quer condenar ninguém. Ele mesmo fala em sua palavra, a Bíblia. Deus, Ele não se agrada em condenar ninguém. Ele quer, na verdade, que todos sejam salvos. Então, que a gente passe a olhar daqui por diante para as pessoas da mesma forma que Jesus nos olha. Não naquilo que somos, mas naquilo que podemos se tornar. E dessa forma, eu tenho certeza que nós vamos não só não julgar as pessoas, não condenar as pessoas, mas ajudar a transformar a vida de outras pessoas. E assim, tudo aquele bem que a gente fizer para os outros, pode ter certeza que na mesma forma que a gente faz, nós também receberemos. Amém? Então, eu vou deixar uma tarefinha aqui para nós, 3 tarefinhas para a gente colocar em prática essa semana, que eu tenho certeza que vai nos ajudar neste nossa caminhada, né, de aprender a não julgar as pessoas, né? Mas se for para julgar, que seja para contribuir para o bem. Então, a primeira coisa que a gente vai passar a fazer essa semana é: olhe para todas as pessoas com os olhos de Jesus. Como falei, você não vai mais olhar para as pessoas pelas suas atitudes, para aquilo que elas estão fazendo, mas sim para aquilo que elas podem se tornar. É dessa forma que a gente vai fazer a diferença. Vai restaurar vidas, vai ajudar a restaurar vidas, né? Vai ajudar a restaurar famílias. Não julgando, mas contribuindo para o bem. Olhe para aquilo que as pessoas podem se tornar. E assim eu tenho certeza que nós faremos a diferença. 2. Analise suas atitudes antes de querer julgar alguém. Entenderam? Isso é simples de se fazer. Antes de você querer julgar alguém, pense: poxa, eu também tenho os meus erros, né? Tenho aquilo que eu preciso melhorar. Então, que a gente passe, né, a se autoanalisar mais antes de querer falar de alguém. Eu tenho certeza que também ajudará nessa nossa caminhada. E 3, o mais importante de todos, como eu frisei bem aqui, é: não combata, implante o reino começando da sua casa. A partir de hoje, se talvez você que tenha os seus princípios firmados na palavra de Deus, você que acredita na família, você que quer que as pessoas tenham as suas vidas transformadas pelo amor de Deus, não precisa combater, não precisa ficar discutindo por aí com pessoas que não têm os mesmos princípios que os seus. A partir de hoje, você não vai combater, você vai implantar o reino. Assuma essa responsabilidade, que eu tenho certeza que dessa forma todos nós ajudaremos a fazer a diferença neste mundo, levando o amor de Deus, que vai transformar a vida de pessoas, de famílias e de toda a nação. Amém? Vamos terminar com uma oração então? Vamos lá, esfregue as suas mãos aí, dá uma respirada e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos diz que da mesma forma que tratarmos as pessoas, também seremos tratados pelo Senhor, Pai. Então que possamos aprender a não julgar mais com o sentido de condenar as pessoas, porque isso só cabe ao Senhor. Que a gente passe a olhar para as pessoas assim como Jesus, por aquilo que elas podem se tornar e não por aquilo que elas são hoje. E que de tudo que a gente fizer nessa terra, Pai, a gente possa fazer tudo para implantar o seu reino, para que vidas possam ser transformadas, famílias possam ser transformadas e que cada um de nós contribua para o bem da nossa nação e para o bem do mundo, para que todos possam conhecer o seu amor que transforma e muda gerações.
Obrigado por tudo, esteja conosco em mais uma semana, nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esfregue as mãos aí e repita comigo, vai dar nós, e com certeza vai dar. Que Deus abençoe sua vida, sua semana, e segunda que vem estaremos aqui de novo, se Deus nos permitir, em mais uma live Vai Dar Nós. Grande abraço, fique com Deus, até segunda que vem.